Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus da Palestina, nascido em Belém e que cresceu na oficina de operário como carpinteiro juntamente com seu pai. O viandante pelas estradas empoeiradas da Palestina. O Jesus dos barcos que convidou homens, operários e trabalhadores para serem seus discípulos. Louvado seja o Jesus, mestre da justiça, que orientou, ensinou, balizou o fundamento da comunidade da fé. Pois o Evangelho que trabalharemos para este domingo, 10 de setembro de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Evangelho esse que vocês lerão aí, onde quer que se encontrem, em suas casas, seus automóveis, nas estradas, com muito cuidado para não se machucarem, olhando e ouvindo o celular, mas que vocês deem pause aí para ler o Evangelho e, se estiverem juntos, refletirem, debaterem um bocadinho, porque este trecho é muito apropriado para este exercício. Logo após a vinheta, nós voltaremos para refletirmos sobre este Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E neste Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus ensina que é preciso contextualizar, capilarizar, distribuir o reino de Deus organizadamente através da comunidade que ele chamou de eclésia, de igreja, de assembleia. Esta comunidade deve ser, primeiro, alicerçada nele, nos ensinos dele, no que ele discursou, ensinou, pregou, orientou. Isto é essencial, de tal modo que todos nesta comunidade sintam que ele vive, que ele é ativo, que ele se faz presente sem nos abandonar. Segundo, esta comunidade formada para educar as pessoas no exercício, na encarnação que devem fazer do reino que ele veio trazer, enquanto essas pessoas se organizam na eclésia, na comunidade, que não é o reino, é a organização para se viver o reino, para viverem o reino os seguidores e as seguidoras de Jesus. Esta comunidade deve ser formada pelos cansados, como diz em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos os cansados e abatidos, visto que esta região onde Mateus organiza a sua comunidade primitiva é uma região de pessoas extremamente cansadas e abatidas. As longas jornadas de trabalho, a exploração extenuante e opressiva,
O alto endividamento destas populações as faz cansadas e abatidas. Esta comunidade deve ser formada também pelos pequeninos de Jesus, aqueles que ele considera os primeiros do reino. Esta comunidade também deve ser formada por todos aqueles que são designados nas bem-aventuranças, os que choram para não mais chorarem, os que não têm terra para terem terra, os que não têm paz para terem paz. Esta comunidade deve ser formada por este elenco de pessoas excluídas na sociedade judaica e pelo Império Romano ativo, ferozmente ativo nesta região. Esta comunidade também é formada pelas crianças, aquelas que quiseram se sentar ao colo de Jesus e que os discípulos quiseram expulsar porque elas que segundo eles, queriam atrapalhar Jesus. Os pequeninos devem fazer parte desta comunidade como crianças curiosas, como crianças que correm daqui para lá, de lá para cá, curiosas, querendo conhecer a tudo e a todos. Esta comunidade deve ser formada pelos que passam fome, aqueles sobre quem ele fala com referência à relação que os seguidores desta comunidade terão e têm com o juízo final. Os que passam fome e foram saciados, os nus e foram vestidos, os doentes foram visitados e curados, os presos visitados. Todos esses integram esta comunidade. Esta é a comunidade de Mateus. Com as mulheres também, aquela que chorou e pediu que Jesus curasse a sua filha, é uma das representantes das muitas mulheres que dialogaram e até se debateram com Jesus. Compõem esta comunidade de Mateus. Enfim, esta comunidade é composta por pessoas dilaceradas, que vêm de sob os sofrimentos impostos cruelmente pelo Império Romano, e que vêm das exclusões graças às exigências do rabinato e dos fariseus, que impunham o cumprimento das leis, mesmo que elas sejam incumpríveis, por parte do povo mais humilde. Então esta comunidade se aproxima e forma com todos os seus erros, seus vícios, desvios, má formação, a comunidade dos preferidos de Jesus. Não esqueçamos de que a base desta comunidade, a alma dessa comunidade, a vida dessa comunidade deve ser o próprio Jesus, já que todos aí são muito queridos para Ele, muito queridas, importantes para Ele. Mas esta comunidade é composta, como eu disse, por pessoas eivadas de sofrimento e de erros, numa sociedade toda errada, numa sociedade feita marcadamente pela injustiça, em que as pessoas têm que fazer de tudo para sobreviver, inclusive roubar, matar, cometer crimes. Esta comunidade então vem daí, de todo este ambiente. E há um símbolo muito falado e muito pesado, sombrio,
no capítulo 17 pelo próprio Jesus, quando ele disse ao pé do monte de Cesareia que ele iria a Jerusalém e haveria de sofrer muito e seria entregue justamente pelos fariseus e pelos sacerdotes, homens de religião, em que o entregariam para o Império Romano para que ele fosse julgado, condenado injustamente, sem provas, com base em pressões, em fake news, em jogo de interesse. Depois fosse humilhado pelas ruas de Jerusalém e, por fim, assassinado na cruz do Calvário como o pior dos que não merecem consideração. Isso foi tão escandaloso, principalmente porque Pedro já considerava Jesus o Messias, ele tinha falado isso antes, o Messias, filho do Deus vivo. Então é intolerável um judeu aceitar que o Messias seja crucificado como um marginal. Só que esta cruz que Jesus enfrentaria, como enfrentou, e esta altura do Evangelho de Mateus, há décadas, 3, 4 décadas já tinha enfrentado a cruz. Mateus conta isso para a sua comunidade, para formar a sua comunidade, para catequizar a sua comunidade. Esta cruz não era uma coisa somente para Jesus. Esta cruz se fazia presente, pesada, sombria, gotejando sangue e suor por toda a sociedade palestinense. Esta cruz acompanhou Jesus desde o seu nascimento e o expulsou, de acordo com o que o próprio Mateus conta, da ordem natural das coisas para nascer entre animais. Depois Lucas conta que Jesus foi expulso para o Egito para sobreviver com menos de 2 anos de idade. Enfim, esta cruz se faz presente e se fez presente na matança dos meninos, porque Herodes queria encontrar entre eles Jesus e atravessá-lo com uma espada. Ali a cruz era a espada. Ali a cruz atravessou centenas de crianças e também as suas mães, que foram esmagadas pelas patas dos cavalos, que também eram cruz. Esta cruz é fome, esta cruz é miséria, esta cruz é cansaço, essa cruz é opressão, essa cruz é dívida, essa cruz paira por cima de todos. E essas pessoas que compõem a comunidade de Mateus vêm todas machucadas pela cruz ativa na sociedade que eles integram, mais massacrados, mais como lixos do que como seres humanos. E esta cruz tem 2 lados. Um é o lado daqueles que a usam, daqueles que a legalizam, dos que são hegemônicos e ditadores na sociedade. Esta cruz tem do lado deles as patas dos cavalos, as lanças dos soldados, as espadas que matam, as prisões impostas sobre aqueles que não podem pagar os impostos e que são transformados em escravos. Esta cruz tem um lado extremamente pesado e pouco perceptível, mas sentível por estes que vêm de lá e que começam a compor a comunidade de Mateus. Mas esta cruz tem o outro lado, o lado subalterno, o lado inferior, o lado que está para baixo, o lado dos esmagados, dos sofridos, que gemem, que sofrem, sem cálculos de quanta dor sentem. Estes
são os crucificados que começam a compor a comunidade de Mateus. Então não é difícil de entender que essa comunidade é feita em circunstâncias históricas das mais complicadas. Contexto histórico, contexto de guerra, contexto sangrento de opressão. Então as pessoas crucificadas que vêm de lá, aquelas, primeiro que Jesus alertou, cada um tome a sua cruz e siga-me. Muitas não conseguem tomar esta cruz que é ativa em cada um. Quer tomar, mas ainda não aprendeu a agarrar esta cruz e seguir Jesus, mas ele precisa da comunidade. Então lá há muitos erros, que aqui o texto chama de pecado. Pecado é uma palavra que no original no hebraico quer dizer desvio, derrota, de rumo. Não é moralismo aqui, é desvio. Este povo não tem a rota do reino que Jesus trouxe, que Jesus inaugurou, que Jesus implantou, que Jesus quer que eles também ajudem a organizar. E há uns mais do que outros na comunidade que pecam mais, que erram mais, cujos comportamentos, falas e pensamentos ferem, machucam, porque aquilo que têm eles dão é o que receberam da gigantesca cruz que se impõe sobre eles na sociedade. Então Jesus orienta o que fazer nesta comunidade, nesta eclésia. Ele diz que quando alguém pecar contra ti, chama-o em particular, conversa com ele em segredo. E esse segredo, entenda-se, não deve ser devassado. Esse segredo deve ser guardado, mas a conversa deve ser ampla, profunda, de olhos nos olhos das pessoas que confessam os seus pecados na comunidade. Pecados objetivos, principalmente o pecado da falta de amor, como diz São Paulo na primeira leitura dos Romanos, no capítulo 8, que os mandamentos todos se resumem num só: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando este amor é ferido, quando ele não existe nas palavras, quando ele não existe nas considerações, quando ele não existe nos gestos, quando não existe na promoção do outro, é pecado. É preciso reconstruí-lo. Se houver alguém me traindo, se houver alguém me caluniando, alguém me injuriando, devo conversar com esta pessoa em particular. Orienta Jesus nesse trecho do Evangelho. Que grandeza isso! Mas se não der certo nessa primeira vez, Jesus insiste que se deva caminhar para uma segunda etapa. Convidar 2 ou 3 testemunhas para participar do próximo encontro e conversar, insistir na conversa. Que desde a primeira etapa também significa cuidado. Muito cuidado com o outro, muito cuidado com o irmão, com a irmã, muito cuidado com a comunidade. Isto é para resgatar o outro, não para julgá-lo, puni-lo e jogá-lo nas chamas das culpas. Esta é a tarefa desta comunidade machucada, que precisa aprender a viver o ambiente eclesial, o ambiente comunitário, o ambiente de irmãos e de irmãs, para se perdoarem. Mas caso não haja esta
possibilidade, a pessoa não cedeu, a pessoa não entendeu, a pessoa não acolheu, a pessoa não avançou, a pessoa não abriu possibilidades, que ela seja levada, pode-se dizer convidada, motivada a comparecer perante toda a assembleia, toda a comunidade, para ouvir a comunidade. Há várias formas de se ouvir a comunidade. Se a comunidade realmente busca a realização do reino através dos caminhos do amor profundamente fraterno e solidário, a fala dessa comunidade deverá ser no sentido de promover o outro, de resgatar as suas qualidades, de resgatar a graça de Jesus que é capaz de curá-lo. E o convite insistente para que receba os cuidados e ajude a formar, ativo aí dentro, sem fugir, sem sair, se arrependa e ajude a formar esta comunidade. A nota importante que ressaltamos aqui é a do cuidado. A comunidade de Mateus, ensinada por Jesus, que aprendeu com Jesus, recebe esse testemunho escrito de Mateus, esse discurso chamado discurso da comunidade, sermão da comunidade, para entender o que é ser igreja. Esta comunidade orientada por Jesus e liderada por Mateus, aprendeu que o cuidado é absolutamente essencial. Os discípulos de Jesus já aprenderam antes que eles não agem como os maiorais desse mundo, repetindo e reproduzindo na comunidade o mando, o domínio, a opressão, o massacre, mas a importância deles se designará no serviço. O maior entre eles será o que mais serve, será o menor entre todos para servir a todos. Esta é a marca desta comunidade, cujo serviço é o cuidado, uns cuidarem dos outros, para que ninguém peque e reproduza aqui os gotejamentos aos borbotões dos sofrimentos provindos da cruz econômica, religiosa, política e social, que marca não somente os ombros, mas as vidas destas pessoas. Esta comunhão será tão forte e é tão forte nesta comunidade como ensino, como orientação, como princípio, como prática, que será como um acerto, um acordo em torno do perdão. O perdão que cura, o perdão que elimina todos os germes do pecado ferino que causou sofrimento. Este perdão se transformará em uma relação como quem abre portas com as chaves. E estas mesmas chaves que abrirão e fecharão portas serão usadas no céu, como diz o texto. Para concluir, nós, seguidores de Jesus hoje, comprometidos com Jesus de Nazaré hoje, somos convidados a formar comunidades iguais do que esta de Mateus.
marcada pelo cuidado uns dos outros. Comunidade que não tenha superiores nem inferiores, mas de pessoas que saibam cuidar umas das outras. Nós também participamos de uma sociedade que fere, que pisa todos os dias em quem mais se sacrifica, em quem mais trabalha. E carregamos estas marcas para dentro das nossas comunhões familiares, igrejas, instituições de educação, em quaisquer lugares. É preciso que nos eduquemos para sermos comunidade, sermos igreja, sermos irmãos, irmãs umas das outras, aprendendo a cuidar uns dos outros e umas das outras. O cuidado é muito mais fundamental do que o juízo. O cuidar uns dos outros, umas das outras, é essencial em relação ao julgamento do outro. Cuidado promove, o cuidado liberta, o cuidado cura, o cuidado qualifica. Segundo ponto desta conclusão. É preciso que nós façamos esse exercício na comunidade para entendermos que toda a sociedade humana precisa vivenciar esta relação de cuidado, de perdão uns com os outros, mas perdão que cure, perdão que extraia os pecados, as dores, os sofrimentos que judiam uns dos outros. Nós precisamos construir, e somos chamados e chamadas a ajudarmos a construir sociedade mais justa que praticamos na nossa comunidade. Sem donos, sem patrões, sem manipuladores, sem exploradores, mas de irmãos e de irmãs que se ajudam uns aos outros. E aí é que nós nos sentimos mais completos, mais completas, mais felizes, mais bem-aventurados, mais abençoados, mais afirmados como discípulos e discípulas de Jesus, carregando a cruz, sim, até que ajudemos a expulsar a cruz maior que se desdobra em pequenas cruzes entregues a cada um de nós. Que isso seja verdade para ti, meu irmão, minha irmã. Que isso seja resgate de libertador e abençoador para ti e para mim. Nesta comunidade de fé, que precisamos recriar, não à luz do que temos aí, com igrejas que odeiam, com igrejas que seguem quem odeia, com igrejas que seguem quem massacra, quem discrimina, quem expulsa, quem julga. Precisamos desta comunidade da fé. Que a bênção deste Jesus se estenda sobre ti. E que o amor de Deus Pai, presente nesta comunidade e nesta capacitação da nossa comunhão, e que o sopro da nova Ruá, o novo sopro da Ruá, sopro do Espírito Santo, se torne um poder revigorador da tua vida e da minha vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.